é só mais é só por intuição. Isso aqui está quase na metade, isso aqui está antes da metade, tá? Mas eu não sei o quanto quase na metade está. Então melhor é a gente verificar. E esses dois aqui a gente tem, a gente teria que verificar também esses dois, porque os pedaços são de tamanhos diferentes. O maior pedaço tem menos partes consideradas. Então eu vou verificar pelas frações irredutíveis, né? O terço, o 20avos, o quinto, e aqui é o terço também. Esses dois aqui a gente já sabe, né? Esse aqui com certeza é maior que esse. Então o terço já está aqui, ó. Vamos lá, MMC. 2, 3, 10, 5. 2, 3, 5, 5. Não tem mais fator 2, tem fator 3. 1, 5, 5, 5, 1, 1, 1. 2 com 5, 10. 2 com 3, 6. 10 vezes 6 dá 30. Então tá. Então 1/3. Melhor fazer aqui. 1/3 com denominador 30. Tá? Um denominador 30. Opa! Tem alguma coisa de estranho aqui. 30 não é múltiplo de 20. 2, 10. 2. Eu não sei porque. Eu calculei 60, né? Eu calculei 60. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. Eu calculei 60, só que na hora de eu escrevi 30. É 60. Agora sim. 60. Certo? 3 vezes quanto? 3 vezes 4 vezes 5 vezes 20 dá 60. Ai, senhor Fábio. 20, tá? 20, 60 avos. Agora, o 20 vezes quanto dá 60? 60 dividido por 20. Onde é que está 20? 4 vezes 5 dá 20. Vezes 3, então. O que sobrou é vezes 3. 9 vezes 3, 27. Está quase na metade, ó. 30 do 60 está na metade. 27 do 60. Esse aqui é 27 do total de 60. Esse aqui ganha desse aqui ainda. Agora vamos ver entre esses dois aqui, ó. 3 quintos e 2 terços. A gente já fez mais ou menos de cabeça ali, né? Para ver quem dos dois ganha, né? Então vamos ver aqui, ó. 5 vezes quanto dá 60? Tá? 5 vezes quanto? 5 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Se eu multiplicar 5 vezes 12 dá 60, então 3 vezes 12, 36. Né? Ele está acima, o zico está acima da média, ó, 36 do total de 60. E 2 terços, 3, eu tenho que multiplicar por 20, ó. Por 20 aqui e por 20 aqui. Então aqui 40 sobre 60. O item B, ordene os jogadores do mais eficiente para o menos eficiente. Então, no item B diz o seguinte: mais eficiente, Zu. Depois, aqui. Depois o próximo, Zico. Depois, o próximo é o Zeca, que não tem acento. Eu não sei, eu botei acento no zero, mas o Zeca ali não tem acento. Né? O Zeca e, por último, o Zaqueu. Do mais eficiente para o menos eficiente. No caso, Zu, Zico, Zeca, Zaqueu ficou justamente na ordem inversa da verificação. Tá? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tá tranquilo, ficou tranquilo. Tranquilaço, mas... Então tá.
Ah, tá. Tem uma vírgula ali, né? Não, um ponto, uma vírgula. Acho que é uma vírgula. A Marcela escreveu ali. Não, eu entendi só. Beleza, então. Tô bem, né? Tô bem, continuante. Vamos lá. Vou apagar então aqui. Muy bien. Exercício 14. Tirado o congelamento. Então, e me acompanha na leitura. Antônio Carlos A. Antônio A. Carlos C. Daisy D. Joyce J. Tá? Então, o que diz? Antônio, Carlos, Daisy e Joyce gostam de correr juntos. Certa manhã, Antônio correu 4 quilômetros. Carlos, 1,5 km, certo? Daisy correu 2 km e 3/4. Joyce, 3 km e 1/8. Usando uma régua, desenhe uma reta numérica e relacione as distâncias que cada amigo percorreu com um ponto na reta. Depois expresse essas distâncias em metro. Bom, depois de todas aquelas confusões ali que aconteceram naqueles itens ali, só um pouquinho. Professor, não estou conseguindo ouvir nada. Tá? Certo, Davi? O que eu vou te pedir então, Davi? Ou alguém escreve para ele aí, por favor, para ele entrar e sair novamente. De repente, tem que ver as configurações do computador ou do celular, né? De repente, alguma coisa desse tipo, né? Eu sou muito mal sortudo. Ah, tá, valeu, obrigado, Marcelo, por avisar ele. Valeu, então, tá? Então, depois de todas aquelas confusões, naqueles exercícios ali que eles não deixaram muito claro, ali a posição na reta numérica, nós vamos usar esse exercício aqui, 14, tá? Para ver todo o método que a gente pode utilizar para representar bem direitinho na reta numérica, tá bem? Então, a primeira coisa aqui, ó, que a gente vai verificar, tá? Eu vou colocar as posições de cada as posições em quilômetro de cada um deles, tá? Então, a primeira coisa, a primeira coisa que eu vou ver aqui, ó, Antônio, vou colocar aqui, ó, Antônio, Carlos, Daisy e Joyce gostam de correr juntos. Certa manhã, Antônio correu 4 quilômetros. Antônio, 4 quilômetros. Carlos, 1 quilômetro e mais meio quilômetro, tá? Depois veio Daisy. Ó, Daisy percorreu 2 km e 3/4. E Joyce percorreu 3 km e 1/8. Tá? Então, o que nós precisamos para colocar tudo isso aqui numa reta numérica é decidir um passo comum, um passo que eu consiga representar o meio, consiga representar o quarto e consiga representar o oitavo. Se não tivesse fração, por exemplo, ó, um caminhou 4 quilômetros, pensa comigo, ó, se não tivesse fração, tá? O Antônio 4 quilômetros, o Carlos, por exemplo, 1 quilômetro, a Daisy 2 quilômetros e a Joyce 3 quilômetros. Eu consigo determinar um passo para todos eles ao mesmo
tempo? Sim, o meu passo seria 1, porque o 4 eu consigo contar de 1 em 1. O 1 eu consigo contar de 1 em 1. E o 2 eu consigo contar de 1 em 1. E o 3 eu consigo contar de 1 em 1. Só que agora, aqui, ó, eu tenho frações. Aqui, ó, Carlos, por exemplo, caminhou 1,5. Então, se não tivesse esses outros aqui, ó, eu poderia fazer o passo de meio em meio, contar de meio em meio. 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Eu conseguiria representar o 4 e o meio também, certo? Daí, se o meu passo fosse de meio em meio, eu conseguiria representar esses dois. Mas, além do passo meio, eu estou falando do passo quarto. Eu consigo caminhar de quartos em quartos. De quartos em quartos eu consigo representar um meio. Eu vou mostrar para vocês também, certo? Consigo caminhar meios e 4 quartos da unidade. Então, eu conseguiria fazer 16 quartos, por exemplo, e caminhar 4 quilômetros. Então, qual é a ideia? A ideia, tá, é determinar o passo que nós precisamos dar. Então, aqui não tem fração, aqui é de meio em meio, aqui é de 4 em quartos em quartos, e aqui é de oitavo em um oitavo. Então, eu tenho que pegar um passo que seja comum para os 4, tá? E daí eu determino assim, ó, oitavos, quartos e meios. Esse aqui não tem, é unitário, né? Não precisa colocar o denominador 1 aqui, né, para esse aqui. Então, começando aqui, ó, observa que 8 é múltiplo dos 2, né? Então, o MMC entre o maior múltiplo vai ser o maior múltiplo, né? 2 dá 4, dá 2, dá 1. Tira o fator 2, dá 2, tá? Dá 1 e aqui continua 1. E 2 aqui dá 1, dá 1 e dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quer dizer que o meu passo vai ser o oitavo, tá? Então, a distância, o número de subdivisões da minha unidade vai ser o oitavo. Então, ó, o 4, eu vou representar ele como oitavos, tá? Como oitavos. Deixa eu vou colocar um pouquinho mais para a esquerda, só um pouquinho. O Antônio, né, que caminhou 4 quilômetros, eu vou representar ele como oitavos. Bom, os 4 quilômetros em fração é 4 sobre 1, né? Porquanto eu multiplico 1 para obter 8 por 8. Então, se eu multiplicar por 8 em cima e 8 embaixo, eu vou ter 32 oitavos. 32 oitavos é a mesma coisa que 4 quilômetros. Depois tem o Carlos. O Carlos caminhou 1,5 km. Correu, perdão. 1,5 km, certo? Então, na verdade, o Carlos caminhou 1, e agora esse meio aqui, ó, eu vou representar em oitavos, certo? Só o meio eu vou representar em oitavos. 2 vezes 4 dá 8, 1 vezes 4 dá 8. Então, 1 e 1 meio é a mesma coisa que 1 e 4 oitavos. Eu posso representar essa meia parte aqui, ó, meio caminho, meia unidade em 4 oitavos, porque eu estou representando tudo em oitavos. Tá? Daisy. Daisy, o que a Daisy caminhou? 2 e 3 quartos, ó. 2 e 3 quartos. Então ela caminhou 2 quilômetros inteiros. E os quartos eu vou transformar em oitavos, né?
Multiplica por 2 dá 8, multiplica por 2 dá 6. 2 e 3 quartos é 2 e 6 oitavos. Tá bem? E Joyce, vou apagar aqui. E Joyce, então, caminhou 3 quilômetros e 1 oitavo. Já está em forma de oitavo. 3 quilômetros e 1 oitavo. Quer dizer que a tua unidade, os inteiros, vão ser subdivididos todos em oitavos. Ó, tu tem que representar 1 km, 2 km, 3 km e 4 km. Cada unidade tu subdivide em 8 pedaços, tá bem? Agora pensando na tua régua tu tem a distância entre o 0 e o 1 na tua régua ali, ó. A distância entre o 0 e o 1 aparece o meio, né? Aparece o meio ali, tem um traço, aparece um monte de tracinho pequeno ali, 4 tracinhos pequenos, o quinto tracinho ele é um pouquinho maior, né? Então é o teu meio. Então pensa só, se o 0 daqui, ó, e o tu pode posicionar o 1 a 2 centímetros, tá? Aqui vai ser o 1, mas só que na tua régua, isso aqui tem 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Porque bem na metade está 1 centímetro. Bem na metade aqui, ó, está um meio centímetro. E bem na metade aqui, meio centímetro. Como tu tem que dividir em cada unidade, tu tem que dividir em 8 pedaços, tu pode pegar a olho mesmo aqui, ó, pegar na metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui. Pode ver que tu vai ter 8 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, pensa comigo, a distância total aqui é de 2 centímetros, de 0 a 1. Aqui é de 1 centímetro. Só um pouquinho. Eu vou mostrar aqui. Aqui é de 1 centímetro. De 2 centímetros, até aqui é de 1 centímetro, até aqui é de meio centímetro, e daí aqui tu faz a olho meio do meio, quarto centímetro, um quarto do centímetro, certo? Então cada um tem que ter 8 subdivisões. Para tu botar numa folha, até seria interessante botar a distância entre 0 e 1 a cada unidade de 8 centímetros. Mas só que tu ia precisar, olha só, para representar 4 centímetros, tu ia precisar de 32 centímetros. Certo? Então, pensa comigo, então é mais fácil fazer de 2 em 2 centímetros e dividir 2 centímetros em 8 pedaços iguais. Então tá, vamos lá. Eu vou dividir aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Digamos que eu tenha 2 centímetros ou 8 centímetros, tá? Então, para representar esses 4 quilômetros aqui, vai ser justamente a 32 centímetros, não, 16 centímetros do 4, então o Antônio vai estar aqui, ó. Aqui vai estar a posição do Antônio, na reta numérica. Tá? Então aqui, 32 oitavos. Tá? Agora, 1 e 4 oitavos, que é 1,5, né? Ó, o 1 está aqui, o meio vai estar bem na metade aqui, ó. Então, é dividir em 8 pedaços e obter 4. Ó. Se tu divide isso aqui em 8 pedaços, 4 pedaços vai estar bem aqui. Ó. Se a distância entre 1 e 2 for de 4 pedacinhos, quatro partes vai estar bem na metade. Tá? Aqui vai estar o Carlos, que é a posição 1
e meio, tá? Ou seja, 1 e 4/8. Depois, base, 2 e 3/4, ou seja, 2 e 6/8. 2 está aqui, eu tenho que dividir. Eu posso dividir em 4 aqui, ó. Eu posso dividir em 8 e obter 6 pedaços. Eu dividi em 4 para obter 3, ó. Isso aqui vai ser o 6/8 aqui, ó, a posição 6/8. Essa aqui vai ser a base, tá? Vai estar bem nessa posição aqui, ó, que é a fração 2 e 3/4. Daí tu pode dividir a distância entre 2 e 3 em 4 pedaços e obter 3. E se tu dividiu tudo em 8 pedaços, né, 8 pedacinhos, daí teria que ter as metades aqui, ó. Aqui vai estar os 6/8. Tá? E por último, a joice 3 e 1/8. Daí o 3 e 1/8 a gente vai dividir em 8 pedaços, a distância entre 3 e 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Onde é que está o 1/8? Está justamente bem nesse pontinho aqui, ó. 1/8. Tá? 3 e 1/8. E essa vai ser a joice. 3 e 1/8. Beleza, mano? Conseguiram compreender? Tá? É só dividir a distância ali entre dois naturais ali, entre dois números inteiros na parte que tu quer, né? Então, se tu for representar tudo em oitavos, a distância entre cada unidade natural, tu vai dividir em 8 pedacinhos e é bem fácil obter 32/8. Só que para desenhar, né, numa folha, daí se tu vai pegar a distância entre duas unidades de 8 centímetros para representar a posição de 4 centímetros, fica 32 centímetros, fica muito longe, né? Tu vai ter que pegar uma folha A3 de repente para representar. Mas olha como é que eu fiz no quadro ali e dá para representar cada uma dessas aqui, certo? Aí estão as posições. Esse aqui é um tipo de trabalho muito interessante que a gente faz em aula, mas a gente teria que ter algumas ferramentas para, né? Assim no virtual fica bem complicado, né? Eu fiz uma experiência legal no 8º ano, que vieram alguns alunos para a aula, daí e outros ficavam assistindo em casa, né? Então, enquanto alguns alunos estavam desenvolvendo dentro da sala de aula, eu pegava o iPad e mostrava ali como é que o colega estava construindo, para vocês saberem como constrói também. Mas eu estou sozinho aqui hoje, né? Não tem nenhum aluno. Daí eu poderia mostrar no papel isso aqui para vocês enquanto o colega de vocês desenhava, né? Daí fica um pouquinho mais prático da gente ver isso, pelo menos nessa situação que vivemos. Mas com certeza, se a gente está no presencial, a representação disso aqui é bem melhor, assim, fica mais fácil porque eu consigo acompanhar como tu está desenhando, tá? Então essa aqui é a primeira ideia para fazer essa representação de localização. Bom, dito isso, corrigido tudo isso, olha só os problemas que envolvem frações. Então, essa parte aqui eu vou ficar lendo um pouquinho mais com vocês, certo? Vou apagar aqui a localização desses números, que é a página 31, tá? E daí eu vou comentar um pouquinho, faltam uns 5 minutos para terminar a nossa aula. E eu acho que o vizinho quer que eu termine antes, né? Vamos lá então. Página 31. Comigo.
fração de um número. Você já viu uma competição de mountain bike? Trata-se de uma modalidade do ciclismo em que o objetivo é percorrer trajetos com diversas irregularidades e obstáculos. Certo? Olha só que legal o cara aqui, ó. Uma mountain bike. É bacana, muito legal ver isso, né? Show de bola. Já viu aqueles caras descendo a escada de bicicleta lá? Muito bom. Eu não faria isso com a minha bicicleta, até porque eu sou um pouquinho pesadinho. Acho que eu detonaria a minha bicicleta. Ciclista participando de competição de mountain bike. Olha só, as duas rodas ali, ó, fora. Que show. Então tá. Esse tipo de competição foi criada na Califórnia, o que eles estão falando ali, né? Por volta da década de 50 do século passado. Como resultado de brincadeiras de ciclistas e também de surfistas. A Califórnia, né, eles sempre dizem que a Califórnia inventa um monte de coisa. Será que eles que inventaram o skate, né? Porque eles não conseguiam surfar, daí eles inventaram o surf do asfalto, que é o skate. Eu não sei, fico com as minhas dúvidas se foram eles mesmos que criaram. Mas daí eles, mountain bike, surf no asfalto, daqui a pouco eles estão dizendo que eles inventaram também o surf no Transurb, né? Que as pessoas subiam no trem e surfavam no Transurb. Eu acho que para mim isso é coisa de paulista. Tá? Como resultado de brincadeiras de ciclistas e surfistas que procuravam alguns desafios na modalidade de ciclismo de estrada convencional. Acompanhe a situação a seguir, que envolve frações de um número. Então, na prova final nessa primeira situação, então, tá? Situação 1. Na prova final de um torneio de mountain bike, 1/4 dos 32 ciclistas inscritos foi classificado. Quantos ciclistas se classificaram? E essa é a primeira situação que eu vou deixar para vocês raciocinarem, certo? Então, 1/4 dos 32. Eu vou ter que ficar perto aqui, ó, para sair na gravação, porque esse barulho aqui vai me atrapalhar, tá? 1/4 dos 32 ciclistas significa tu pegar 32, um grupo de 32, dividir em 4 grupos iguais e considerar apenas um desses grupos. Isso significa do total, 1/4 dos 32 ciclistas. Depois a gente vai ver como é que essas operações se manifestam, se resolvem, né? Olha só ali, ó, nas figuras, dividindo 32 ciclistas em grupos de 4, dá 8 ciclistas em cada grupo, né? Considerando um grupo só, tu vou estar considerando 8 ciclistas, tá? Vou deixar para vocês a leitura da situação 1, da situação 2, depois na próxima página ali tem alguns cálculos e exemplos, podem ler também, que a gente retoma na próxima aula. Valeu! Ficamos por aqui então, muito obrigado pela paciência de vocês. Assiste a aula no YouTube e comenta. Ó, professor, sou eu aqui, ó, assisti a aula. Tchau!